Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em vós, Senhor, eu ponho confiança. Sois minha proteção, vós me salvais. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Bem-haja a todos vós aqui presentes e a todos aqueles que nos seguem através dos meios de comunicação social. Dispomos-nos a celebrar a Eucaristia. Dispomos-nos a encontrar com Jesus, a encontrar-nos com Deus e, encontrando-nos com Ele, a encontrar-nos também conosco e com a necessidade que temos de sermos perdoados, de sermos amados profundamente por Deus. E é por isso que ao início desta celebração e de todas as celebrações recordamos que necessitamos do amor de Deus, necessitamos da sua compaixão, necessitamos da sua misericórdia. Por isso, ao início desta celebração, recordamos as nossas faltas de amor para com Ele e para com os irmãos e irmãs. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, grande no amor e rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
Quer Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben-Sirá. Celebremos os louvores dos homens ilustres, dos nossos antepassados através das gerações. Alguns houve que não deixaram lembrança, desapareceram como se não tivessem existido, passaram como se não tivessem nascido, tanto eles como os seus filhos. Mas outros foram homens virtuosos, e as suas boas obras não foram esquecidas. Na sua descendência permanece a excelente herança que deles nasceu. Os seus filhos são fiéis à aliança, e, graças a eles, também os filhos dos seus filhos. A sua descendência permanece para sempre, e jamais se apagará a sua glória. Palavra do Senhor. O Senhor tem amor ao seu povo. 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 Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Louvem o seu nome com danças. Cantem ao som do tímpano e da cítara, porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Exultem de alegria os fiéis,
cantem jubilosos em suas casas. Em sua boca os louvores de Deus. Esta é a glória de todos os seus fiéis. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vos escolhi do mundo para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus, depois de ser aclamado pela multidão, entrou em Jerusalém e foi ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus sentiu fome. Viu então de longe uma figueira com folhas e foi ver se encontraria nela algum fruto. Mas, ao chegar junto dela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Então, dirigindo-se à figueira, disse: Nunca mais alguém coma do teu fruto. E os discípulos escutavam. Chegaram a Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas, e não deixava ninguém levar nada através do templo. E ensinava-os dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? E vós fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas souberam disto e procuravam maneira de o fazer morrer. Mas temiam Jesus, porque toda a multidão andava entusiasmada com a sua doutrina. Ao cair da noite, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, ao passarem perto da figueira, os discípulos viram-na seca até às raízes. Pedro recordou-se do que tinha acontecido na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, tira-te daí e lança-te no mar,
e não hesitar em seu coração, mas acreditar que se vai cumprir o que diz, isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim sucederá. E quando estiverdes a orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe também as vossas faltas. Palavra da salvação. O Evangelho que acabamos de ouvir é difícil e usa uma linguagem longe da nossa linguagem, usa imagens que longe das nossas imagens que costumamos usar. Ou nem por isso, sobretudo no ambiente agrícola, nos campos, no ambiente de agricultores, algumas destas imagens estão presentes. E não podemos olhar para ela, e sobretudo na relação de Jesus com esta figueira, apenas como Jesus tivesse amoado, e por isso disse o que disse à figueira, e aconteceu o que aconteceu à figueira. Isto é apenas uma imagem que deve ser lida com tudo aquilo que acontece depois deste acontecimento, sobretudo da entrada de Jesus no templo. Aquela figueira, na Antiguidade, no Antigo Testamento, a figueira era símbolo de Jerusalém, era símbolo do templo, e por isso também é simbólico e fortemente simbólico que apareça aqui também esta figueira. Uma figueira, não esta em particular, mas uma figueira. Porque Jesus, no que acontecerá depois, faz aquilo que nós conhecemos como a expulsão dos vendedores do templo. Jesus vê naquele templo, é verdadeiramente a morada de Deus. É a minha casa, como diz Jesus, citando o Antigo Testamento, o profeta Isaías, mas aquela casa, para aqueles, ou para a maior parte, melhor dizendo, peço desculpa, para aqueles que tinham autoridade, os sacerdotes e os levitas e os anciãos, para esses o templo já não era a morada de Deus. O templo não era o lugar do encontro com Deus, do poder se encontrar com Deus. O templo era apenas e só um lugar de negócio para enriquecer as suas fortunas, enriquecer as suas vidas, à custa muitas vezes, ou a maior parte das vezes, da gente pobre, da gente necessitada, que, como tinha fé, dava até aquilo que lhe faltava, que necessitava para viver. E é essa crítica que Jesus faz, não ao templo em si, mas àqueles que desvirtuaram o templo, que ofuscaram a verdadeira identidade do templo. E por isso esta figueira, com muita parra, como se costuma dizer, e pouca uva, neste caso figos, é símbolo dessas mesmas autoridades que gostam, como o próprio Evangelho de Marcos faz questão de recordar, gostam muito de aparecer, mas depois não dão frutos, não têm frutos, não são capazes de alimentar todos aqueles que se aproximam do templo, que vêm ao templo. Não são capazes de saciar a fome da gente que vem para se encontrar com Deus, vem para se encontrar consigo mesmos, mas depois é-lhes apenas carregado de fardos difíceis e pesados. Jesus, através desta imagem e através dos seus gestos proféticos, quer nos dizer
quer dizer aos seus discípulos, quer dizer àquela gente, àquela multidão, quer nos dizer a cada um de nós que a verdadeira relação começa na fé, vive-se na oração e concretiza-se no perdão. É assim que Jesus conclui também o Evangelho que acabamos de ouvir. Se para vivermos verdadeiramente a relação com Deus, precisamos da fé, precisamos de acreditar nele, de sentirmos-nos verdadeiramente amados, de sabermos que somos amados acima de tudo, sobretudo, e sabendo-nos amados, dar-lhe a Deus tempo. E é isso a oração do encontro, o encontrar-me com Jesus, o estar com Ele, dar-lhe do meu tempo, contar-lhe o meu dia, contar-lhe as minhas conquistas do dia a dia, contar-lhe também as minhas desilusões, os meus fracassos e pedir-lhe a força de continuar a caminhar. E sabendo-me amado, sabendo-me perdoado, não posso deixar de perdoar também aos irmãos e irmãs. São estes os três pilares da religião, são estes os três pilares do nosso viver em Cristo, do nosso viver como filhos e filhas de Deus. Na fé do amor, que nasce do amor, viver a relação na oração. E vivendo a relação e descobrindo-me amado e perdoado por Deus, ser capaz também de perdoar aos irmãos e irmãs. Irmãs e irmãos, Cristo é a casa de oração para todas as pessoas, o templo em que o Pai atende todas as súplicas. Com o coração cheio de fé, oremos a Deus. Ouvi-nos, Senhor. Pelos leigos que se entusiasmam com o Evangelho, para que Jesus lhes dê uma grande fome da sua palavra e a alegria de anunciar aos que a ignoram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que são semelhantes à figueira estéril, que, em vez de frutos para a vida eterna, só produzem folhas, para que possam chegar um dia a dar frutos abundantes, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os nossos antepassados na fé cristã, principalmente pelos que foram das nossas famílias, para que o Senhor os recompense das suas obras, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos filhos da Igreja que não deixaram lembrança e desapareceram como se não tivessem existido, para que Deus se lembre deles e lhes seja propício, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que se reúnem nesta Igreja, para que façam dela casa de oração e de louvor, e perdoem o que tiverem contra alguém, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge, e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Templo Santo da nova aliança com os homens, fazei-nos viver de cada palavra da sua boca, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Oremos juntos para que o nosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Senhor, que nos concedeis estes dons que vos oferecemos e nos atribuís o mérito do oferecimento, nós vos suplicamos, o que nos dais como fonte de mérito, nos obtenha o prémio da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o ser humano à vossa imagem e o fizeste renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos, e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor, Deus do o céu e a terra, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles e aquelas que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, com os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque somos e nos chamamos filhos e filhas de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de tudo aquilo que nos afasta de vós, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha.
nós partimos é comunhão no corpo de Cristo. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. O cálice de benção que nós abençoamos é comunhão com o sangue de Cristo. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Nós que somos muitos, formamos um só corpo. Ao participarmos neste único pão, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, acolhamo-nos uns aos outros na caridade. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha.
templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. Consideremo-nos todos como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos os que estão aqui presentes e para todos aqueles que nos seguiram pelos meios de comunicação social, que os frutos desta Eucaristia vivida e celebrada sejam a consciência do amor de Deus para cada um de nós, de uma oração vivida como encontro e de um perdão recebido que se faz perdão entregue. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. A saída desta basílica deve ser feita pelas portas laterais, respeitando as distâncias de segurança uns dos outros. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem